Olá, me chamo Marília Neves e sou estudante do 5º semestre de Pedagogia da FURG, e a partir de agora irei abordar brevemente os conceitos de Piaget citados no primeiro capítulo do livro A Criança e o Número de Constance Camus. Para isso, é necessário iniciar entendendo a existência, dita pelo pensador, de 3 tipos de conhecimentos: o conhecimento físico, o social e o lógico-matemático, nos quais os conhecimentos físico e lógico-matemático estão fragmentados em 2 polos distintos um do outro, em que o conhecimento físico é baseado nos objetos e em suas características externas, como sua cor, seu peso e suas proporções físicas, ou seja, atributos capazes de serem percebidos por meio da observação. Já o conhecimento lógico-matemático, presente na outra extremidade do polo, são concebidas por meio da relação entre os objetos. Portanto, não está no objeto e nem no outro objeto, mas sim em suas relações entre semelhanças e diferenças, nas relações de um objeto com o outro e uma coordenação de relações. É a partir dessas ideias que se entende que o número é uma relação criada mentalmente por cada indivíduo. Por isso, para que entender o número, por exemplo, Piaget defende a necessidade de um conhecimento lógico-matemático. Ele, então, separa 2 fontes de conhecimentos diferentes, mas interdependentes entre si: a fonte externa do conhecimento e a interna. Na fonte interna do conhecimento está o conhecimento lógico-matemático, enquanto que o conhecimento físico está parcialmente ligado à fonte externa. Para que se possa entender por que o conhecimento lógico-matemático está na fonte externa, é fundamental entendermos nomeações feitas por Piaget para determinados raciocínios chamados de abstrações. Tais abstrações são separadas por abstrações empíricas, ou simples, e abstrações reflexivas, em que a empírica é a capacidade de abstrair propriedades a partir dos objetos. Perceba a relação desta abstração com o conhecimento físico, em que as percepções são feitas de maneira somente externas. A abstração reflexiva se trata de capacidade de refletir a partir das relações entre os objetos. É importante saber que ambas as abstrações possuem relação interdependentes, já que a ideia de percepção no objeto depende da ideia de relação dos objetos. Assim como para perceber o objeto é necessário entender suas relações com o outro. Encerradas essas concepções, para que seja possível compreender os próximos aspectos destacados pela autora, pense no exemplo de crianças que, ao contar os objetos, acabam por pulá-los ou repeti-los. Mesmo que a criança siga uma operação mental de ordenação para que isso não ocorra mais, ela ainda não conseguirá ter uma noção completa de quantificação. Para isso, é necessário a operação de inclusão hierárquica, além da síntese de ordem. No caso, inclusão hierárquica seria considerar os números como o 1 e o 2 e o 3, e não somente como elementos únicos, mas levando sempre em consideração as relações entre eles. O mesmo é válido para considerar os objetos como um grupo de muitos ao mesmo tempo, ao invés de uma visão focalizada em somente um objeto. Repare que tanto a inclusão hierárquica quanto a síntese de ordem possuem conexão com as ideias de relação entre um objeto e o outro, e não no objeto. Dito os conhecimentos físicos e o lógico-matemático, partimos para o conhecimento social, em que pode ser entendido como um conhecimento de conteúdo, assim como o físico, e que precisa de uma estrutura lógico-matemática. Ainda, os conhecimentos sociais são aqueles conhecimentos em que possuem influências sociais. Por exemplo, para entender por que a cadeira se chama cadeira, a criança entende que se chama assim simplesmente porque sempre o chamaram assim. Por isso, Piaget, ao contrário do ensino convencional da matemática, não admite que os números devam ser ensinados a partir do conhecimento social, e sim por meio do conhecimento lógico-matemático, para que a criança consiga construir a estrutura lógico-matemática por si mesma, e não com influências sociais, desde que ensinada de maneira gradual.
Olá, me chamo Marília Neves e sou estudante do 5º semestre de Pedagogia da FURG. Estou aqui novamente para abordar brevemente os conceitos de Piaget citados no 2º capítulo do livro A Criança e o Número, de Constance Camus. Comecemos então nossa linha de pensamento na declaração de Piaget sobre a educação. Para ele, sua finalidade deve ser a de desenvolver a autonomia da criança, que é indissociavelmente social, moral e intelectual. A autonomia, citada por Piaget, significa o ato de ser governado por si mesmo. Para ele, a autonomia e o entendimento de sucesso na escola estão poucos relacionados, enquanto que deveriam ser mais ainda. Seguindo este pensamento, as escolas ensinam tradicionalmente a obediência, desenvolvendo pouco a autonomia das crianças. Algumas crianças, por exemplo, acreditam honestamente que 5 mais 5 é igual a 10, mas outras apenas aceitam estes números porque alguém lhes disse para fazer assim. O fato das escolas ensinarem a obediência por meio de recompensa chama-se heteronomia. Esta é usada no ensino tradicional da escola, segundo o filósofo. Por isso, acabam por não desenvolver tanto a autonomia da criança. Esse sistema de recompensa é realizado por meio de notas, aprovação, premiações de boa conduta e etc. Basicamente, as escolas desvalorizam o pensamento crítico e autônomo do começo ao fim. Há uma enorme diferença quando a aritmética, ou qualquer outra matéria de exemplo, é ensinada em um contexto onde se tenta desenvolver a autonomia das crianças, pois a construção do número é diferente da quantificação de objetos. Mas por quê? Ora, a construção do número existe na cabeça da criança, ela não é observável. Já a quantificação de objetos tem uma parte observável através de seu comportamento, mas o pensamento que desenvolve em sua cabeça, não. A tentativa de quantificar os objetos ajuda a construir os números, se já estiverem em um nível relativamente avançado para isso. É através do pensamento que a criança constrói as estruturas mentais de inclusão hierárquica e de síntese de ordem, já citadas e explicadas no primeiro capítulo. Portanto, o foco do professor deve estar no pensamento da criança ao quantificar os objetos. De forma que possamos concluir as ideias principais deste capítulo, destaco então o seguinte trecho. O objetivo para ensinar o número é o da construção que a criança faz da estrutura mental de número. Uma vez que esta não pode ser ensinada diretamente, o professor deve priorizar o ato de encorajar a criança a pensar ativa e autonomamente ativa em todos os tipos de situações. Uma criança que pensa ativamente, em sua maneira, em suas quantidades, inevitavelmente constrói um número. A tarefa do professor é de encorajar o pensamento espontâneo da criança, o que é muito difícil, porque a maioria de nós foi treinada para obter das crianças a produção de respostas certas. Capítulo 3. Princípios de ensino. No terceiro capítulo, qual irei destacar os principais aspectos citados por Camus, a autora se refere ao ensino indireto do número com a terminologia de ensino do número, e ao longo de sua escrita tenta explicá-lo. Para isso, são apresentados 6 princípios de ensino, organizados em 3 subtítulos que representam diferentes perspectivas. Sobre o primeiro, encorajar a criança a estar alerta e colocar todos os tipos de objetos, eventos e ações em todas as espécies de relação, a autora defende a inserção da criança em diferentes contextos e situações, já que a criança que pensa ativamente na vida diária pensa em muitas coisas de forma simultânea. Isso faz com que as relações criadas pelas crianças partam de seu interior e não lhes sejam ensinadas por outros. Mas ainda, para que isso ocorra, o professor tem um papel crucial na criação de um ambiente material e social que encorajem a autonomia e o pensamento da criança. Portanto, é importante salientar que as situações de conflito podem encorajar a criança a colocar as coisas em relações.
Já sobre o segundo item, encorajar a criança a pensar sobre número e quantidades de objetos quando estejam significativos para ela, a autora basicamente defende que os momentos em que a criança faz matemática devem ser oportunizados quando essas são encorajadas a pensar sobre as quantidades a partir do momento em que sentem a necessidade e o interesse. Em relação ao item 2b, encorajar a criança a quantificar objetos logicamente e a comparar juntos, em vez de encorajá-la a contar, a autora argumenta que não basta o professor apenas encorajar a criança a contar e focar no resultado da quantificação realizada, mas sim encorajar e contar e focar no pensamento realizado por ela. Para isso, o professor pode criar um ambiente no qual a criança tem um papel importante e a possibilidade de decidir por si mesma como desempenhar a responsabilidade que aceitou livremente. Novamente, é importante salientar que o professor não deve insistir que a criança dê resposta correta a todo custo, e que pedir para que a criança conte o objeto não é a melhor maneira de ajudá-los a quantificá-los, mas sim trazer à tona a comparação de dois conjuntos. No item encorajar a criança a fazer conjuntos com objetos móveis, a autora defende o uso de objetos capazes de serem movidos no lugar das atividades realizadas no caderno, sem que a criança possa mover os objetos, não permite que a criança compare conjuntos prontos. Por isso, também defende que as crianças não aprendem conceitos numéricos com desenho apenas, tampouco pela manipulação de objetos, mas sim que as concepções construídas pela abstração reflexiva à medida que atuam mentalmente sobre os objetos. No princípio, encorajar a criança a trocar ideia em seus colegas, é defendido que as crianças sejam encorajadas a trocar ideias com outros colegas a fim de que a criança entre em conflito com suas percepções. Para que, por exemplo, defenda que 2 mais 2 é igual a 6, a criança precisa refletir e apresentar opiniões de seu raciocínio, para que outra criança, assim, talvez possa perceber que o resultado é 4. Ou ainda, pode ser convencida pela outra criança sobre a somatória, dentre outras tantas possibilidades de confrontação social. Mas é importante saber que não é necessário que uma criança tenha que ser mais instruída que a outra, já que as duas podem chegar a uma conclusão juntas. Além disso, a interação com os colegas faz com que a criança crie independência em relação à aprovação do adulto. Assim, a criança não aprende a aceitar o certo e o errado do professor, mas entende todo o processo. Imaginar como a criança está pensando e intervir de acordo com o que parece estar sucedendo em sua cabeça é o último princípio, e é explicado pela autora pelo seguinte pensamento: se as crianças cometem erros é porque, geralmente, estão usando a inteligência a seu modo. Por isso, a tarefa do professor não é a de corrigir seu resultado, mas sim de como a criança fez, para que então seja demonstrado o resultado correto, partindo da linha de raciocínio da criança. Capítulo 4. Situações escolares que o professor pode usar para ensinar o número. Neste capítulo, a autora exemplifica situações escolares em que o professor possa desenvolver na sala de aula. Em relação às situações em que ocorrem durante a vida diária dos alunos, a autora cita como exemplo a distribuição de materiais, a divisão de objetos, a coleta de coisas, a manutenção de quadro e registros, a arrumação da sala de aula, votações para que auxiliem na concepção da contagem da criança. Além disso, traz também a exemplificação de jogos com alvo, jogos com pontuação, jogos em grupo, dentre tantos outros tipos de jogos e brincadeiras que possam provocar o conflito social e a necessidade de contagem das crianças. Assim, encerra-se o quarto e último capítulo do livro A Criança e o Número de Constance Camille. Obrigada pela atenção.